cara. Foi isso daí. Gravou não. Começando agora, vai. Bom dia, boa tarde, boa noite, grandes ouvintes do Deepcast BR, um total de 3 pessoas, tirando 3? todos os ouvintes. Entendi, né? Vai. Estamos aqui em mais um novíssimo episódio para falar sobre lendas urbanas e nossas experiências. Folclore. Com ele, Chavasca. Ele. Salve, rapaziada. Muricy. E aí? Eu esqueci teu O nome. nome é o Bola. É o Bola? Não, aí no caso é o Bola. Aí quando você for me chamar, você tem que falar o Bola. O Bola. Isso. E o Bola. É isso aí. E eu, RJ. Alguém quer começar a falar suas experiências ou o que você sabe sobre esse tema? Tem que ser alguma coisa interessante, pô. Não fica com esse negócio de... aparecia como uma cobra. Então, Vamos começar aqui com algum relato. Algum relato. Aliás, vamos começar com algum relato ou com alguma história que contaram pra gente. É melhor com a história primeiro, né? Isso. Então, De preferência com que você tenha tido um relato também. eu conheço uma história chamada que me falaram. Agora, eu não vou saber se foi pessoas que eu andava na rua, que eu só via na rua, jogando bola e tudo mais. Ou se foi na escola, enfim. Mas eu tenho um conhecimento que alguém me falou. Do tal de corpo seco. Já ouviu falar sobre isso aí? Já ouvi falar, só não sei o que é. Então, corpo seco, pelo que eu me lembro, cara, O que é o corpo seco? era um indivíduo que ele ficava sem treinar. Pô, Eu ia- cara, calma Eu aí, ia pô. fazer essa piada, que eu falei, não, é melhor não. Não. Eu ia falar isso. Senhora. Era o seguinte, era um indivíduo que ele, segundo a lenda, ele cometia muitos pecados, muitos atos controversos. Escrevia Deus com D minúsculo. Isso, batia na mãe, batia na essas mãe. coisas aí. E quando ele falecia, geralmente de uma maneira não tão boa, diz a lenda, na verdade, que nem o céu, não poderia ir pro céu, o cara fazer essas coisas, e nem o inferno queria ele porque ele era tão rico, cara, nem o inferno. Então, o cara ficava na terra, só que ele era tão ruim Ele que é a rico. terra não queria absorver o corpo do cara. Boba da praia. Aí ele ficava com o corpo seco, porque ficava inchado de decomposição, mas não terminava. Aí ele saía perambulando por aí. Seria essa a lenda, cara. Isso é Em tipo a termos lenda. técnicos, um zumbi. Seria uma versão Zumbi dá sobrenatural uma do primária de zumbi. É sim. tipo uma lenda lá do Japão que foi utilizada também pelo Oda para escrever o mangá de One Piece, que é uma fruta. Quando você come a fruta, o mar começa a lhe odiar e você não pode nadar. Mesmo se você souber nadar, você morre afogado. Mas tem uma coisa parecida aqui. Porque o mar começa a lhe odiar depois que você come. Tem uma coisa aqui que o pessoal disse que você não pode xingar a maré. Já ouviu falar sobre isso? Isso aí eu já Se ouvi. você xingar a maré, aí o mar fica bravo lá É. e quer matar você. Nossa. Cara. Mas são crenças, né, velho? A gente não pode chegar aqui e falar. Os japoneses xingam bastante, viu? É verdade. Opa da peste! Essa peste dessa placa tectônica. Aí chega um... Aí a placa. Vejamos que no Brasil isso não tem, né? Nós não xingamos a maré, por isso que aqui não tem terremoto. É verdade. A água da praia do patrão. Não é função Deixa eu geográfica. pegar a carreira, filha. É porque a gente não xinga a maré, não é uma Viva o posição Brasil, geográfica cara. do Brasil, né? Então, Graças com a Deus, certeza, todo mundo é com educado e não certeza. xinga o mar, né, Não velho? falou isso não, velho. Ele tá nunca doido. xingue o mar, cara, nunca xingue o mar. Ó, tem uma O história. japonês. Tá ganhando, Ô, cara. O japonês. O japonês na praia. Só tem... É o que, homem? Só a trieira de glória. Só a trieira de glória, rapaz. Devolvi. O cara questionou meu pipo aqui, cara. Ele. Vai. Nossa, Meu irmão,
abaixa o tom da sua voz aí, cara. Que satria de gore, rapaz. Enfim, Ai, minha cara doeu agora. eu até perdi o que eu ia falar sobre o nosso do mar aí, cara. É, sim. Continue aí, fala. Ai. A questão do mar Ai. daqui da gente e tal. Então, enfim, vamos passar pra outra lenda, vai. Nossa, Qual mais vocês conhecem aí? A lenda, Pepe. A lenda que eu ouvi por muito tempo. Olha a minha referência de lenda. Olha a minha referência de lenda, Nerdcast. Nerdcast de RPG. Cara, até parece que você Até parece que eu sou nerd, né? não é, cara. Rapaz, o papacu da bunda gorda era um bicho que aterrorizava a floresta. O papacu rasteiro, que você nem vê, ele só papacu. Que merda, velho. Eita. Velho, mas não fui eu que fiz o roteiro. velho. Você me desculpa, velho. Você me desculpa por essa história merda que não foi nem eu que inventei. Calma, velho. JR ou calma. RJ? RJ. Velho, Calma aí, desculpa Rio de viu? Janeiro. Calma aí, Rio de Janeiro. Porra, velho. Chavasca não. Muricy, você estava contando aí sobre a florzinha. isso mesmo. Hum. Cara, segundo meu avô, a Florzinha, ela era uma velha, de aparência macabra, assim, uma desgraçada. Você não ia querer ver ela nunca na vida. E ela terrorizava pessoas que iam visitar ou que passavam muito tempo na floresta. Ela costumava se manifestar no fim da tarde e durante a noite. Você tem que voltar antes de entardecer, o mais rápido possível. O que se sabe é que o aviso dela, possível que ela está próxima, é um assovio, que você não pode responder. Se você responder perguntando ou debochando qualquer coisa, acabou-se. Nessa versão dela, não tem como você escapar. Então, no momento que você responde, você começa a ouvir a voz se aproximando. Ela vai falando com você, você vai indo, ela vai se aproximando, até o momento em que você sente chicote. Que tipo de chicote? Seria cipó-fogo. A planta que tem É uma aqui, planta bem característica, que ela causa a sensação de queimação, além do impacto. Então você seria basicamente linchado até você sair do mato ou morrer. Isso que é ser antissocial nível 3, né, cara? Quer falar comigo por quê? Justamente. Não, mano, não vim aqui pra falar com você não, tô indo pescar, tá Não indo quero pescar o saber. caralho. Quer fazer o que na floresta aqui? Tem um nível desse daí, do negócio da chicotada que mata mesmo. Às vezes, antigamente, né, no antigo Egito mesmo, que eu ouvi falar uma vez, em um vídeo que eu tava assistindo. Fontes da Fonte, juventude. tirei do cu. Eu tava assistindo um vídeo, mas é verdade, isso é Fonte, cientificamente. bota as cabeças minha. É uma fonte cientificamente provada que, dependendo da chicotada, a nossa pele é a parte do nosso corpo que tem a maior capacidade de receber dor. A derme ou epiderme? Eu não sei dizer. É Só sei que é a parte das costas, tá ligado? É Ah, a parte das entendi. costas. Aí se você levar uma chicotada muito forte, tá ligado? Tipo, muito forte, com um chicote de um material específico que seja pra causar dor, você pode morrer só de uma chicotada. Dessa não Com a milha de esgoto. Você pode morrer. Você não morre do impacto, morre de infecção. E dá dor, porque dói demais. Por isso que se você tem muita dor, você morre. A versão, Justamente. na verdade, a minha versão não, né? A versão que eu conheci da florzinha é um pouco parecido com a que você contou aí. Porém, não era uma velha, né? Era uma mulher. Eu tava com uma mulher. E eu não sei dizer muito bem como é que ela aparecia para as pessoas, mas geralmente era para caçadores. Parece até com um curupira lá, né? Geralmente caçador, essas coisas assim. E ela pedia alguma oferenda, no caso comida ou cigarro, lembrei, é cigarro. Se você não tivesse comida ou cigarro, aí ela ia chicotear você até você virar uma papa lá, tal. Entendi. Era essa aí. Vocês se ligaram que, eu não sei se vocês perceberam, mas no que tange as lendas que eu conheço, a maioria sempre diz respeito a uma entidade, algum espírito, alguma coisa protegendo a floresta de gente imbecil, caçador. Pelo menos é o que tem aqui no Brasil. Isso. Pelo jeito não tá funcionando tanto, né? Acho que não. É por causa Acho da que capturaram Amazônia. eles, Provavelmente. naquela reportagem lá, Eu acredito pegaram o que, saci. eu Mataram o acredito que saci. essas lendas, na verdade, têm origem indígena e foram adaptadas com o tempo. Sim. Então são de origem indígena que foram adaptadas. Depois, Adaptadas pelo- O que a gente tem, Meu por Deus. exemplo, Curupira, que é um moleque safado lá com um pé só.
Basicamente, Não, ele aí, vai pra aí é o trás. Saci, né? É que os Ele é cursos o- tá Ah, invertido. Oxe, É o o Sa- Saci. Olha a esquizofrenia. Foi mal, cara, eu tomei meu remédio hoje não. O Saci, o moleque levado com o pé só, que bagunçava a casa do pessoal e jogava Isso. sal na comida do povo. Filha da puta. Era o zoeiro. Aí o Curupira é o cara que quebrava os pés dele pra trás, né? É. Isso. Tinha o cabelo E de ele fogo. pegava o caçador. É, o que Especificamente. eu lembro é que, Cabelo de fogo. no caso, essa é folclore isso aí, né? Tá, brasileiro. Folclore. Na escola tem ensinava isso aí, no ensino prézinho lá, tá que era a imagem de um moleque branco, meio gordinho, cabelo de fogo e o pé quebrado. Já começou errado. Porque se tá no Brasil é queimado do sol. bicho. É, mas era um moleque branco. Mas quando eu vi também era branco mesmo. E o Saci era Tá doido. negro. Eu ia fazer uma Provavelmente- piada aqui, mas o pessoal não ia gostar. Provavelmente Ah, é adaptação. verdade. É, Provavelmente corta, foi uma corta do adaptação. QD também. De Ah, adaptação. no trabalho. Ah, seu preguiçoso. Imagina. Não, vou falar isso não, vai ser. É. Não. Mas aí você tem também o Boitatá, né? É uma serpente, uma cobra Era amiga gigantesca. nossa. Estuda comigo ela. E. Ela faz um... De vez em quando, de vez em quando. Sim, sim. E o que a gente tinha mais relacionado à floresta, no caso? Tinha compadre, comadre, que o pessoal chamava de bola de fogo e tal. Não, Descia essa na eu não conheço. floresta. Essa eu não conheço, cara. Eu já ouvi falar também. Eu tenho até um relato disso aí, né? Que eu supostamente vi isso aí. Supostamente. Supostamente. Mas foi. O remédio tinha tomado. Foi o no dia. seguinte. Ah, não, ainda não era diagnosticado, não. Mas você Ah, viu então sozinha? Porque você não tava viu sozinho. Não, eu estava acompanhado, cara. Tá bom. Tinha uma garota aí. Tá bom. Mas. Tava acompanhado, né? Tava Alguém acompanhado. mais viu essa pessoa? Eu? Ah, Ah, Tá bom, vamos não, lá. mas Vamos então, era uma garota, mas ela era muito mais velha que eu, né? Ele rodando no chão. Não, não foi bem assim não. Faltou energia e como aqui antigamente tinha 4 casinhas na rua, então era mais mato e tudo mais. Então, como faltava energia, era aquele breu e tal. E o pessoal geralmente ficava dentro de casa quando fazia isso aí, jogando bola, ia falar, sei lá, jogando conversa fora. Aí, certa vez, eu vi como se fosse pequenos vagalumes, assim, de longe, como se fosse muito longe. Porém, começou a crescer de tamanho. certo. E começou a meio que Diâmetro. rodar um em Diâmetro. torno do outro ali e tal. Aí eu apontei pra pessoa lá. No caso eram duas sim, duas é duas. esferas. Até porque além de duas e tal. Beleza. E a pessoa disse, eu tô vendo também e tal. E essas bolas começaram a rolar ali cada vez mais rápido. E depois caiu como se fosse mais ou menos ali, porque tá um pouco distante. Como se fosse no quintal de um vizinho. Aí, no outro dia, o vizinho veio dizer que geralmente o pessoal era muito fofoqueiro antigamente, né? Então, É, só antigamente. mas antigamente era mais, cara. É verdade. Aí- Porque hoje você não sabe, né? Porque os caras é tudo no WhatsApp. Antes era na porta então. de casa. Aí o vizinho veio falar que a filha dele viu como se fosse uma luz na janela do quarto. Uma luz muito forte assim, e quando foi olhar não era nada, não tinha nada. Então coincidiu com o que eu tinha visto um dia anterior, à noite. Certo. Mas aí eu não sei o que era. Coincidentemente foi a primeira vez que prenderam 3 quilos de maconha com as crianças já daqui de Teotônio. Suspeito. É verdade, velho. Mas vocês aí, cara, não tem nenhuma Relato, bicho. relato aí. Rapaz, velho. Eu tenho um relato de coisa muito, muito pessoal que aconteceu comigo, assim, sozinho, dentro de casa. Mas é Mas relacionado não é relacionado à lenda. É relacionado ao sobrenatural, só que não Mas com conta lenda. aí, conta aí. É aquele do filtro lá que você falou, da Oi? menina? Teve esse também, que uma vez eu tava de terror. eu tava sozinho, assim, na cozinha, era o que? Era 1h da manhã já. Nessa época eu tava de férias da escola, dormia muito tarde. Aí eu tava lá, de boa, mexendo no celular, tomando um cafezinho. Aí eu digo, vou ter uma foto engraçada. Aí eu peguei coisa de água sanitária e botei água no copo e fingi que eu tava bebendo água sanitária tirando uma foto. Aí eu tirei apontado pro corredor, tá ligado? E não tinha filtro nenhum na câmera, eu tirei. Aí beleza, eu tirei, botei nos status do WhatsApp, depois passou. Aí depois de tempo eu fui olhar a foto direitinho. Aí lá atrás, do lado do quarto da minha mãe, tinha uma menina, uma mulher com... Tá, com um vestido assim, ela tava segurando o trinco da porta. Tava com o vestido, era toda branca, não tinha face, nada. E tava segurando coisa da porta da minha mãe. E eu juro pra você, o Mael viu essa foto, o David viu, e todos os caras com medo, eu fiquei com tanto medo que apaguei. Todos viram?
Viram, o Mael, o David viu E por que você não salvou a foto? eu fiquei com medo e apaguei. Você é um Daquilo- fresco. Ah, pronto. Eu fiquei O com medo diabo daquilo. tava na foto, não era no quarto da mãe dele, não, era na foto. Eu fiquei com medo daquilo ali e apaguei, velho. Mas foi, com exceção dos adolescentes que você conhece, você mandou algum adulto ver? Não mandei ninguém ver. velho. Você deveria ter mandado, cara. Eu tenho. Isso é notável pra todo mundo aqui, mas parece que você consegue perceber mais quando é criança. Sim, criança e adolescente. Não sei se isso é questão de crença. E por isso, quanto mais você cresce, mais o pessoal vai dizendo que isso é besteira, você tá doente, falta de Deus, essas coisas, Exato. pelo menos aqui na região, você vai atrofiando essa habilidade, ou talvez algum tipo de doença mental. Mas eu acho difícil, já que a maioria já viu, Isso. não tem como ser uma doença, a maioria tem. Seria incluir o quê? Que a maioria tem. Qual é a palavra? Que a maioria dos seres humanos é esquizofrênico? Acho que isso é impossível. Esquizofrenia. Até porque esquizofrenia é um distúrbio cerebral, então É. precisaria a grande parte das pessoas ter esse problema. Justamente. Então, Se a maioria é saudável, A minha Sim. teoria é a seguinte: não tem como. isso pode ser considerado uma coisa super normal e a gente enxerga como se fosse uma doença, tá ligado? Aí a gente vai no momento em que vai, no período em que vai crescendo, vai perdendo essa sensibilidade de ver ou sentir esse tipo de coisa e só perde, tá ligado? E as pessoas que continuam vendo ou são as pessoas que não perderam essa sensibilidade ou escolheram manter de certa forma, e a gente trata isso como uma doença, talvez, Se você olhar por esse aspecto, sem saber diferenciar se o que ela tá vendo ou é fruto da imaginação dela, ou é uma coisa de outro mundo, ou é só uma situação simples que ela não está conseguindo interpretar direito. aí tem dois pontos interessantes. O primeiro é o seguinte. eu não consigo ouvir você direito, cara. Aí tem dois pontos interessantes. O primeiro é o seguinte. Quando você fala em perder, parece muito que você abandonou a habilidade. Eu acho que não. Eu acredito muito que seria apenas um bloqueio nessa possibilidade. Você está bloqueado. Do jeito que você pode, fazendo do Tipo jeito Dano certo, Pereira, desbloquear banido. a capacidade. Seria isso. Exato. E no outro caso que você falou, tu falou mais o que a respeito? Eu lembro, velho. Poxa, velho, tu tinha falado Alzheimer sobre... precoce aí, cara. Droga, tu tinha falado o que, bicho? Tu falou a respeito de... Droga. Ah, nem eu lembro, velho. Pode ser uma situação que a pessoa está interpretando errado. Isso, se for uma coisa natural, você teria que aceitar também que existiria alma, que são almas. Isso, exato. Entendeu? Porque se for uma coisa real e tem a forma de uma pessoa, provavelmente é uma pessoa que já faleceu. E isso inclui dizer que seja quem for, tá convivendo com você ali. Não, mas o distúrbio de esquizofrenia existe. Eu tô falando assim. Ah, e outro ponto, Ah, pra não me tá. perder. Ah, Quando você fala a respeito de esquizofrenia, cara, O clima mudou, hein? mudou. mudou. Tô com depressão já. Tô triste, velho, tô triste. Vai. Quando você fala em esquizofrenia ou imaginação, vamos pela experienciação. Quando vocês vão imaginar alguma coisa, eu tenho certeza que vocês não imaginam esse negócio materializado na frente de vocês. É como se o seu cérebro trocasse a tela Isso. e ficasse dentro da sua mente você imaginando tudo, mas não assim, não Eu imagino a presencialmente. coisa em um lugar preto com nada e só a coisa pra mim, eu Isso. vendo em terceira pessoa. Não é algo assim que você tá aqui, você tá vendo ali, não. A sua tela mental foi para outro lugar, você tá vendo lá. Você pode mudar até pro Havaí se você quiser, mas é lá. Nos casos de interação sobrenatural, não é essa tela mental, entendeu? É uma coisa física, o negócio está lá, você tá vendo que o bagulho tá lá e você tem dúvida se é a sua imaginação. Mas de acordo com o que funciona, não tem como. A gente pode fazer um teste agora. Você aí que tá ouvindo, imagine um copo, uma taça. Imagine essa taça materializada na sua frente. Se dá a forma dela perfeitamente. Preciso fechar Eu os olhos? duvido, não, porque aí você perderia a Então experiência. tá bom, de olho aberto, olhando E pra mesa. imaginando onde estiver, onde você estiver. Se você está de frente a um chão, imagine no chão. A tela tá preta, né? Então imagina a tela aí, cara. Justamente. Você não consegue imaginar essa taça aí na sua frente.
Agora, se você fechasse os olhos ou trocasse de tela mental, ficaria claríssimo em você. Não tem como, cara, não tem como. Então, se você vê um vulto preto olhando pra sua cara, assim, da porta, ou se você vê alguma coisa correndo do seu lado, meu irmão, se for imaginação, naquele momento você estava inspirado. Assim, você atingiu, você Demais. transcendeu. Eu acho Chegou o que Nirvana. Você relacionado transcendeu. a vultos, você me fez lembrar aí, deve ser uma das experiências que o pessoal mais relata. Pelo menos no meu ver foi o que eu mais ouvi. Eu tô né? começando a enxergar muito vulto ultimamente, mas continue, depois eu volto nesse assunto. E por conta disso, eu acredito muito que tanto a imaginação quanto, se for uma capacidade mesmo, se for uma capacidade real de fato, não tem como você ter dúvidas, cara. Se você tivesse certeza que você está vendo um negócio, não teria dúvida que você está vendo. Talvez você fique em negação. Você sabe que está você vendo, não você aceita. tem certeza, mas você não vai aceitar, porque isso inclui aceitar um monte de outra coisa. Isso. Isso inclui você ser maltratado pelos seus familiares, porque você queria dizer, olha, eu vi, eu tenho certeza do que eu vi, e eu não vou mudar de ideia. Seria uma merda. Imagina você chegar pro seu amigo e dizer, eu vi, voltar e você tá doido. Não tem como, cara. Ixi, não fumou hoje não, velho. Fumou bosta, foi, cara. Aí, Vai trocar em pela relação a maconha lá. isso, até a gente deixa eu falar um pouco de folclore e lendas urbanas, mas falando de coisas sobrenaturais, eu tenho um colega que, eu não sei se ele ainda é, mas ele era adepto do budismo. E geralmente, quando ele A ia filosofia dormir, do budismo é fraca. Continue. quando ele ia dormir, ele fazia suas meditações e tudo mais. Ele contou que certa vez ele viajou para casa da tia dele e a quarto não tinha porta. E no caso tinha um corredor até o outro quarto ali. Ele disse que estava fazendo suas meditações lá tal e deitou para o vão da porta ali no caso. E viu como se fosse uma criança correndo até a outra porta lá. Aí. Mais ou menos isso. Aí, segundo ele, no outro dia a tia dele relatou que teve um pesadelo onde uma criança enforcava ela. Bem Sugestivo. muito- Acho que tu já me contou essa história, mas continua. acho que sim, cara. Mas essa É história é essa muito louco esse mesmo. negócio. É como se o que ele vê Deixa se eu terminar a consegue história, irmão. transcender, tá ligado? Ir pro sonho das pessoas, uma coisa assim. É bem viajado, coisa de desenho, mas. Tá ligado? Então, mas acho que aí seria esse a caso, questão é que ele viu e depois a tia dele falou sem saber que ele tinha visto. né? Viu a mesma coisa, É, só que em verdade. sonho. Tem Inclusive, razão. sim, o resto da história. Inclusive, ele falou isso, que viu uma criança correndo e tal. Ela não acreditou, chamou ele de louco e tudo mais. Justamente. Aí ele perguntou se. Aí eu não entendi essa parte. Se alguém tinha tido algum aborto lá na. Uma mulher tinha feito algum aborto naquela casa ou do tipo. E a mulher não quis responder. Cara, na moral, velho, porque se você. Cara, eu me arrepiei, cara, de ser da bicho, meu pai do céu. Vamos. Nossa senhora, se você chegar no ponto desse. Imagina. Senhores, imaginem essa seguinte ideia. Digamos que a alma fosse comprovada. Assim, todo mundo Cuidado tem pra não alma. tocar aí. Eita, desculpa. Todo ser humano tem uma alma imortal que vai permanecer viva e existindo depois que você falecer. O que vocês acham que aconteceria? Cara, eu acho que se realmente existir. Foi comprovada. Assim, tá certeza absoluta. Eu acho que se realmente existe vida após isso aqui que a gente tá agora, isso aqui é um completo desperdício de tempo. Por que eu vou estar com. Ah, vai tomar no cu, velho. Tu vai comer agora, velho. Chavasca, Deixa o cara viver, Eu sou chavasca. Não tem nada na minha boca. O cara tá vivendo aí, cara. Eu tenho essa habilidade de fingir que tá comendo a bolacha. Ele engoliu a bolacha seca só pra não admitir. Não, não tem nada, não. Isso aqui não parece um de filme de terror, Tá bicho. bom, chavasca. Parece, demais. Demais. Eu fiquei com medo disso quando eu levei pra casa. Eu que tocando eu tava com o quarta-luz apagado, tocando esse negócio, eu fiquei com medo. Pô. O que eu tava falando mesmo? Você tava falando que a vida não faria sentido. Sim, Como é que chegou a esse ponto, hein? sobre alma. Sobre vida após a morte. Tem que chegar, né? Sempre, né? Vai. Eu acho que isso aqui que a gente tá vivendo, experienciando. É essa a palavra? Isso. Se for um período de teste, pra ver como é que a gente reage, em certas situações, tá, até que faz um pouco de sentido, mas
Pra que existe regra, então? Por que existe regra? Por que tem 8 bilhões de pessoas no mundo? Não tem necessidade de ter 8 bilhões de pessoas no mundo. Tá certo que a gente vai poder focar em nichos extremamente específicos, como por exemplo pessoas que ficam ricas limpando sofá? Claro que pode. Por quê? Porque tem milhões de outras pessoas focadas na SpaceX, por exemplo, no desenvolvimento humano de outra forma. Isso te dá um certo passe livre para falar, porra, vou fazer dinheiro limpando sofá. Eu não preciso ser inteligente, já tem muita gente sendo inteligente por mim. Deixa eu ser o meu gado, minha massa de manobra aqui, deixa eu fazer parte da massa de manobra para não ter que Primeiro pensar. ponto, você tocou num negócio interessante, que seria o comodismo. Mas observe que cada um dos homens presentes aqui e das pessoas que escutam a gente nesse momento, seja quantas milhares forem ou milhões, vocês precisam aceitar que É muito convencido esse cara, né, cara? Ele é muito. Ele tem muita esperança. Egocêntrico. Ele é muito esperança. No Apocalipse Zumbi eu quero que você esteja comigo. ah, com certeza. Prestem muita atenção. Vocês Zumbi era uma provavelmente- lenda, viu? Antes de os filmes. Que medo da Zumbi porra, é vai tu gay, deu um zumbi. corte. Meu irmão! Cara, é dica. Peraí, Zumbi é peraí. gay, os caras. Poxa. Zumbi é gay, zumbi é gay. Enfim, continue, prossiga. Quando você falou de comodismo, imagine que Você que falou. a maioria das pessoas não quer fazer tanto Ele falou. esforço para receber determinadas quantias de dinheiro. Beleza? Tudo doido. Então, se você tivesse que fazer uma coisa muito simples para receber muita quantia, a maioria faria. Primeiro ponto. Segundo ponto. A gente falou disso no episódio passado, que foi sobre como ser feliz. Vocês lembram perfeitamente Sim. que uma das coisas que você tem que fazer para ser feliz é fazer algo que você goste. Para ter o prazer de fazer e fazer bem. Eu não acho que a maioria das pessoas que seria essa massa de manobra que você falou se sentiria feliz limpando o sofá. Ela poderia fazer o trabalho bem e receber o seu dinheiro dignamente, mas alcançar a felicidade e satisfação fazendo aquilo, a maioria não. Talvez um ou outro consiga, porque sempre tem exceção para tudo, por mais ridículo que seja. Então é o seguinte jeito: se você veio aqui, tem uma alma imortal e essa alma está a testes ou está aqui para aprender uma coisa, a sua obrigação, independentemente do que o seu corpo tenha, se ele veio com defeito ou Pera aí, o quê? Do que o seu corpo o quê? não, de como o seu corpo venha, Ah, tá. Pensei que ele tinha falado em inglês. de como o seu corpo venha para esse mundo, independentemente de quais sejam os seus desejos fúteis, como por exemplo conseguir uma mansão ou Bater qualquer outra punheta. coisa, não importa isso, planejar vingança contra bullying aí que você esteja passando, Não. Vingança contra ele eu já tive. independentemente de qualquer coisa dessa, a sua obrigação é satisfazer essa sua alma, porque ela vive para sempre. Então imagine o seguinte: você vai falecer, vai morrer nessa vida, não sei se teria uma próxima, só incluindo que existe uma alma depois daqui, e você falece, tá bom. A sua alma que vai ficar para sempre, ela vai pensar: poxa, eu tive essa vida, digamos, 60, 70 anos, e o que foi que eu fiz, cara? Eu realmente fiquei feliz fazendo o que eu tava fazendo. Ele tá fazendo a trilha sonora. Continue. Autista. Eu me manifestei adequadamente por meio desse corpo. Eu fiz com que as pessoas ao meu redor conhecessem de fato aquilo que eu sou, essa minha essência, essa minha alma. Quando Você trouxe algo legal aí, cara. Eu vou interromper você. Beleza, só não me dê um susto. Porque é o seguinte. Você fala, o meu... por exemplo, alguém pode falar: a minha alma, a minha mente, o meu corpo, o meu cérebro, tal, o meu. Mas o que é você? Se você não é alma, se você não é o cérebro, se você não é o corpo, se você não é o ego... Você não é o que sente, você não é o que sabe, você não é o que quer, você não é o que queiram, Você não é nada. você não é nada. Então, O nada é um conceito interessante. Isso daí eu aprendi com um estudioso de filosofia, cara. Eu fiquei muito doido, eu não consegui entender não, como ele explicou. Agora eu vou tentar explicar e ver se vocês entendem. O nada, o vazio, ele não é essencialmente a ausência de alguma coisa. Não é como se não existisse algo lá. O nada, ele é a possibilidade de existir alguma coisa. É a oportunidade de ter existência. Então, mesmo que por uma conclusão lógica você chegue à ideia de que você não é nada, isso implica dizer que você pode ser qualquer coisa. Basta você ter vontade de ser.
E é por isso que a sua alma poderia vir como uma mulher, como um homem, como alguém com habilidades excepcionais em uma área, como uma pessoa completamente mediana em outra. Pode vir como um rei, como um alguém que escravo, não tem nada não de importa. habilidade. Se ela não fosse nada, teria a oportunidade de ser qualquer coisa. E aí seria muito melhor porque não haveria limites para o que ela poderia ser. Exato. Nessa perspectiva do nada, não que ele Certo. fosse o fim. Certo. Por essa parte da... Olha que clima de merda que a gente deixou, mas vamos continuar. Se você tá aqui até agora, meus parabéns. As lendas? Foda-se as lendas. Não, velho, mas eu queria falar sobre as lendas. Mas, Não, vamos falar sobre foda-se as o que lendas. você quer. Olha, Mais que 2 legal, minutos, velho. mais Hoje 2 já minutos, lasca- mais 2 minutos. Desculpa, peço Se desculpas quiser por pula e isso, a gente vai mas- pras lendas. Essa Você tem 2 minutos. essa parte da complexidade de onde a gente conseguiu chegar, do que a gente sabe, do que a gente ainda pode saber e ser, velho, até o que? Sei lá, 800 mil anos atrás, a gente era só um bando de macaco curioso. Ansioso é o termo correto. Seria ansioso, Curioso. termo correto. Ansioso. Por quê? Vai explicar? Explique, isso é o melhor aí. Os primatas antigos, no caso, o primeiro homem moderno ainda era muito próximo do primata. Como qualquer animal, ele está muito preocupado com as suas necessidades básicas. O problema é que o ser humano ganhou um cérebro hiperevoluído com capacidade de imaginar além do normal. Então, por exemplo, se você visse um tigre de dentes de sabre, não, seria 10 mil antes de Cristo, mas vamos para esse exemplo. Se você visse um leão na savana africana querendo arrancar o seu braço, Leão do Atlas. A mãe África, né? isso, e sobrevivesse, a sua capacidade de imaginar ia ficar pensando, se eu for para aquela região vai ter um leão. Se eu me aproximar dele, ele vai querer me O matar. cara fez um poema aí, né? Pega isso aí, viu? Então Se eu você preciso for pra criar aquela um região, jeito vai ter um de me leão. aprimorar para Se poder você lidar for com por ele ou isso, pelo menos É, um de cada vez, irmão. Pera aí. Mas é engraçado que ele fala. ou pelo menos me defender. O cara fala. Então o que fez a gente evoluir foi a ansiedade de morrer. O que eu posso fazer para não morrer por aquele animal? Então pensando nisso, você usa o seu cérebro para pensar em meio de derrotar ele, ou ele pelo menos conviver. Aí você cria ferramenta, você cria fortaleza, você estabelece uma agricultura para não precisar ficar saindo de canto, tretando com tribo vizinha, indo ao animal que você nunca viu. E aí você vai evoluindo por conta da sua ansiedade. Que atualmente é uma merda, porque a gente já está muito evoluído e está sendo tão rápido que nem o nosso cérebro acompanha mais. Continue. Deu 2 minutos. Já deu, lendas. Vamos falar Lendas das urbanas. lendas. A lenda. Então, Meus parabéns, você ganhou o meu obrigado. A Vamos lenda. lá, Vai, Chavasca, fala. Vai, fala aí, Chavasca. Fala da lenda, Chavasca. Fala Pô, da pô, lenda. líderes. E você hoje? Vai. Velho, indo pra Faz parte. o urro. Hã? Faz o urro primeiro. Só porque Que o cara isso? parece um ogro, cara. Para com isso. Isso é boa. Que é isso, pô? Que você Dá tá um falando pedinho comigo? então, dá um Você pedinho. tá rindo de mim, velho? Não acho Não. engraçado não isso. Você não velho. entendeu. Que Tudo foi? bem. Continue. Ele tem inteligência limitada. Eu não entendi o que você falou, velho. Continue, Continue, Chavasca. cara. Você tem que mastigar pra falar. Deixa eu ver. É? Tem que mastigar bem direitinho antes de me falar, pra me entender. Tá bom. Indo pra parte dos relatos aí, Sim. que eu tava falando lá da... O que eu tava falando? Relato. Não, de um relato específico, Relato tá da ligado? lenda. Relato da lenda. Se você falou da foto lá que você tirou. Da foto, enfim. exato. Foi da foto lá. Que eu não guardei, eu apaguei o negócio. Por isso que dá a entender pra todo mundo que eu falo que é mentira. Logicamente. Mas tem testemunha disso que viu, pessoas que viram. E pediram pra me apagar também, porque, tá ligado? Ficaram com medo. Aí eu apaguei, até hoje eu lembro muito desse negócio aí. E eu não consigo mais ficar acordado muito tempo assim pela madrugada. Quando eu tô sozinho em algum canto assim, eu... Você chora. Eu fecho os olhos assim. Quando eu fecho os olhos, parado, olhando pra algum lugar pra frente, eu sempre imagino alguma silhueta na minha frente, tá ligado? Toda vez. Você imagina ou você percebe? Existe Eu diferença. percebo ao ponto de dar medo de verdade, tá ligado? Medo. Só sua imaginação. Medo. Condicionado. Também. Talvez possa ser, talvez. Se você abrisse os olhos e visse, como eu mencionei, aí seria outra E história. tem um relato aí que é mais complexo que isso. Fala Vocês já aí. tiveram paralisia do sono? Já. O que eu tive Tive foi, duas. foi pior que isso. Tive quase. Tá medo do Meu pai do céu.
que fez isso, velho? Quem foi? Quem foi? Onde tem algum lugar isso, velho? Quando eu tô dormindo assim, eu lembro disso começar a rir na hora, bicho. É, todo dia, não tem um dia que eu não lembro disso. Ai, ai. Retornando. Tava falando dos relatos, tudo que até você fez um comentário dizendo que tinha algo a ver com a imaginação, né? Que é a questão de você fechar os olhos e imaginar alguma figura na sua frente e quando você abre não ter nada. Você poderia continuar seu raciocínio. Mas e quando isso ultrapassa o quesito imaginação e passa para algo físico? Exato. Você está falando de uma sensação? Não, algo físico, no caso, um objeto se mover. Aí não tem como você negar, Não tem tem, como haver negação. impossível. Não dá. Então, aí eu tenho um relato sobre isso, cara. Você Acho que pode não tem negar você. pra si mesmo, mas se tiver uma gravação em vídeo, não tem que dizer que Não não tem. aconteceu, Sempre. entendeu? Você pode até pensar em uma causa lógica de ter acontecido. Agora negar que aconteceu, não. Não, Não tem você... como. Quando o Joe, entendeu? O bola, bububu. O Bola Hum. andava nos templos. Aí aconteceu uma vez que eu estava na praça a espalhar as palavras. E eu voltei pra casa tarde da noite. Então, fui dormir. Aí, pela manhã eu acordei aos gritos. Porém, não era grito simplesinho, era grito... De macho. Não, era um grito como se fosse desespero, algo que eu nunca fiz. Faz aí pra gente ver. Não tem como fazer, na verdade. Porque... Imita, tenta imitar. Só... Não tem, cara. Por exemplo, sabe aqueles filmes de terror que o pessoal grita desespero lá, chorando e gritando ao mesmo Momento antes tempo? de morrer. Isso, é nesse quesito aí. É algo que eu nunca imaginei fazer. Então, mas... É até parecido com aquela coisa que tem... É algo relacionado ao sono, é pânico do sono, algo assim. O pessoal acorda gritando como se tivesse já. alguém esfaqueando. Isso, Essa pessoa. eu ia falar. Foi desse jeito. Eu acordei assim, mas não foi só isso. Só que a doideira foi o seguinte, foi que eu acordei dessa forma enquanto eu estava consciente e eu pensando, por que eu tô gritando? Eu até pensei, pô, será que eu tô aqui possuído? Que doideira é essa? Eu tava consciente, mas eu não tava meio que controlando meu corpo em si. Foi muito doido. Certo. Aí, em paralelo a isso, tinha uma estantezinha no meu quarto e um livro, tinha vários livros na verdade, de cursos e tal. Um livro desse caiu no meu pé e foi pra abaixo da cama assim, bateu na parede e ele correu até a porta. Essa boba, hein? Ele correu da porta, aí nessa hora, meu pai e minha mãe abriu a porta, porque eu tava gritando, é óbvio. E a Quase porta derrubando. emperrou no livro. Então eles não estavam conseguindo abrir a porta. Aí abriram a porta ali de alguma forma e tal. E foi quando acendeu a lâmpada e tal, e eu parei de gritar. Tal. E foi uma das piores sensações que eu já senti na minha vida, cara. Eu quero que você fale pra gente Você estava consciente, então Sim. certamente você teve sentimentos e emoções que não condiziam com o desespero. O que você estava sentindo exatamente? Como eu tinha acabado de acordar, cara, mas na verdade eu tava sentindo medo, óbvio, mas era como se fosse uma sensação que... Sabe aquelas emoções que você não consegue descrever? Certo, é um misto. Então, aí o cara que eu, no caso na época, eu pedi ajuda e tal, em relação a isso, ele disse, sensação como se fosse de morte, é mais ou menos isso. Porque realmente era uma sensação muito ruim, não consigo explicar como que era isso. Esse é o relato. Cara, eu tenho algo meio parecido que aconteceu 2 vezes já. Que não é um sonho, mas é quando eu acordo pela madrugada e minha mente entra num estágio muito, muito diferente do que eu nunca vi nada parecido nem comigo nem com outra pessoa. Não tô querendo me colocar como um ser especial aqui, tá ligado? Mas tipo, é quando eu tô entre o sonho, porém eu tô no sonho e eu consigo ver a realidade. Eu posso ver o lugar onde eu tô
como se eu tivesse de olho aberto, mas eu tô no sonho. Eu não sei explicar isso. É como se fosse uma consciência no sonho. É sonho lúcido. Pronto, eu acho que é sonho lúcido. Eu posso ver completamente o que tá acontecendo no lugar. Eu vejo, tá ligado? Mas no caso você tá falando no ambiente ao seu redor. Isso, exatamente, eu posso ver. Não seria. Seria clarividência. Ele seria dentro do sonho. Ele tá dizendo que ele de olho fechado ele percebe Eu tudo consigo aquilo. ver, eu consigo olhar pros Entendi, cantos, entendi. tudo direitinho. Olhar o meu celular carregando, Seria tá uma ligado? clarividência. Nesse dia eu fiquei com essa coisa e eu vi lá meu celular carregando. Tanto que no sonho, nesse meio termo entre o sonho e a realidade, eu peguei o celular e botei na cama do meu irmão pra ficar do lado pra me mexer depois. Mas depois disso eu comecei a sentir que tinha alguma coisa vindo, alguma coisa com raiva vindo. Aí essa coisa segurava a minha cara, tá ligado? Eu sentia como se entrasse pra dentro do meu corpo e eu arrepiasse todo, ficasse desesperado. Aí eu fazia muita força e saía, tá ligado? De mim. Aí depois que eu acordei, nesse meio termo entre o sonho e a realidade, o meu celular realmente tava lá, cara. O meu celular realmente tava lá. Eu peguei isso no meio dessa bagaceira mental, peguei o celular de lá e botei, meu celular tava lá e eu acordei com medo desse negócio. 2 vezes já aconteceu isso. Agora, Só que eu não sei explicar como. não sei, tá ligado? só antes de você comentar isso. Hum. Eu não tenho, tipo, pesadelos e nem. Como é aquele negócio? Paralisia do sono. Eu não tenho isso. Não sou de ter isso. E antes disso também. Então isso aí foi, tipo, um marco mesmo. A experiência que eu tive sempre foram, com exceção de uma única. Provavelmente não vai dar tempo de falar aqui. Se vocês quiserem um próximo episódio com o mesmo tema, especificamente sobre alma, qualquer outra coisa, vocês falam. A minha experiência, que vai condizer com a sua, Chavasca, foi a seguinte. Eu estava dormindo e dentro do sonho eu tinha consciência da realidade. Ou seja, eu poderia ir para o lugar que eu quisesse. A realidade toda era condizente com a minha, então eu poderia ir para a sala e de fato era a minha sala, e poderia ir para o meu quintal e de fato era o meu quintal. Eu não abria a porta da sala e descia, sei lá, na Torre Eiffel, e do meu lado Michael Jackson fazendo yeah yeah, não tem como. Yeah, cara. É um sonho, cara. Tipo, e nesse dia eu lembro de ter Aprenda. pego uma foto e visto os meus familiares, especificamente os que faleceram. Eu vi todos eles, o rosto de todos. Atrás deles tinha mais gente, e esse é um fato interessante dentro da foto. Imaginem que vocês tenham um quadro, do tamanho que vocês quiserem aí, imaginem um quadro com fotos dos familiares. Os que vocês conhecem estão todos nítidos, você vê o rosto deles claramente. E atrás deles tem um infinito número de vultos pretos que você sente familiaridade, mas você não sabe quem é. É como se, por exemplo, você tivesse visto a resta de uma pessoa, a sombra, e você soubesse que você já viu aquilo, mas que você não sabe de quem é. Depois disso, eu senti como se alguma coisa me empurrasse ou me puxasse para a cama e me fizesse adormecer. E no momento em que eu dormi dentro do sonho, eu acordei aqui na realidade. O problema foi, eu acordei, mas eu não estava tendo controle do meu corpo, eu estava completamente paralisado. Eu colocava uma força tremenda em todos os músculos para mover. Eu tentava mover até o meu dedo e tudo que eu conseguia fazer era me tremer. Não tremer de medo ou de pânico, mas de colocar força. Quando você coloca muita pressão em um músculo, ele começa a falhar e tremer, é mais ou menos isso. Eu senti uma presença na minha frente, eu não estava vendo nada. Não, nessa vez eu consegui não ver nada. Na segunda eu vi um negócio. Nessa primeira vez, tudo que eu consegui enxergar foi, o mais próximo que eu consigo descrever para vocês é, sabe quando vocês estão numa pista que tem asfalto, uma pista de asfalto, e lá do longe vocês veem aquele pequeno desvio provocado pelo sol quando aquece, Sim, aquela sim, breve miragem, eu vi essa miragem. O problema foi, não era no meu quarto todo, era num canto concentrado que era na minha frente, de frente pro meu rosto. E nesse canto de frente pro meu rosto eu tava vendo esse balançar do ar, claramente. E veja, eu só durmo com luz apagada, então eu estava vendo no escuro alguma coisa distorcendo o ar. Estava vendo claramente alguma coisa distorcendo o ar. Esse negócio começou a se mover na minha frente, e como eu não conseguia me mexer, eu não poderia tirar a cabeça e não fazer nada, fiquei agoniado, porque o negócio estava passando. E ele passou pela minha cabeça. No momento em que eu senti que o negócio tocou no meu rosto, o meu corpo todo se arrepiou.
meu corpo inteiro arrepiou. Eu senti da cabeça aos pés um arrepio passando pela minha espinha toda. Foi exatamente isso que aconteceu comigo na vez. Isso, passou. Quando eu senti que tinha passado aqui pela minha nuca, quando passou pela minha cabeça, literalmente, o arrepio terminou. Passou alguns segundos, eu consegui mexer. Só que, claro, estava desesperado. Finalmente consegui mover, alguma coisa passou por mim, eu senti, eu posso não ter visto nada, mas eu senti claramente no meu corpo. Só na minha cabeça, que foi o lugar onde passou, eu não senti no meu corpo todo. E agora eu tô me movendo. O que é que eu vou fazer? O que é que você faria num momento como esse? Vai falar com seus pais? Claro que não. Não. Vai pra igreja? Claro que não. Você vai ser exorcizado? O que você vai fazer? Guarda pra você e reza pra que não aconteça de novo. Exato. Foi o que eu Só que fiz. no meu caso aconteceu 2 vezes já. No meu caso também, 2 vezes. Duas você- vezes. É muito Duas parecido esse negócio. Foi quase igual ao nosso, só que comigo foi uma coisa que segurou na minha cabeça e eu não conseguia mexer também. Fazia força e não se Em mexia. relação a isso, Hum. eu já ouvi a história, pessoal mais velho, falar sobre o pesadelo, mas não o pesadelo, aquele sonho ruim e tal. Seria uma entidade que quando você teria essa suposta paralisia do sono, essa entidade vinha até você, mas ela tinha uma forma negra, você não conseguia ver o rosto em si. Mas essa entidade tinha uma espécie de chapéu. E, segundo essa lenda, tal, essa história, quem conseguisse se mexer e tirar esse chapéu dessa entidade, enquanto ela estivesse próxima ali, se tornaria uma pessoa bem-sucedida de alguma forma. Relacionada a dinheiro, eu acho. Cara, Essa era a primeiro, lenda. mesmo que você conseguisse se mover, mexer no vulto preto, olho Impossível. vermelho olhando pra sua cara, tirar o chapéu do bicho, É. ou você tá muito doido ou tem que ter coragem. Na coragem. Mas há é, pessoas, eu já vi pessoas que tinham experiências com essa entidade quase todos os dias. Quase todos os dias tinha essa mesma experiência. E tinha uma mulher, agora essa aí, cara, é claro, cara, criança, as coisas são mais. mais pesado pra você, né? É, mas no caso eu fiquei ouvindo mesmo atrás da porta, velho. Uma mulher falando com a outra ali e tal, amigas, que ela tava tendo um pesadelo, só que a entidade que ela descreveu era uma entidade negra assim, porém tinha como se fosse 4 pernas e ela tipo fazia atos libidinosos com essa mulher. Aí meio sinistro, cara. É muito parecido, né, bicho, as coisas, tipo, a situação que aconteceu com a sua e tal. Então, Rio de Janeiro, junho. Você tem algum relato aí? Não, cara, a minha mente é muito desgastada durante o dia. Então quando eu deito pra dormir, eu deito pra dormir. Tá ligado? Eu não. Você hiberna. Eu hiberno, É pro Realmente. limbo, né? realmente. Já dormi 16 horas seguidas uma vez. Você é doente. Não me orgulho disso, porque eu gosto de ficar acordado. Quando é pra dormir, eu durmo. Cara, só acordou pra cagar e comer. Tu já, 16 horas, Oh. bicho. Murici, tu já escutou você em casa, assim, você escutar alguém correndo com esse barulho aqui? Na sua casa de Geralmente madrugada? é assim que alguém corre com os pés mesmo. Não, com esse Aliás, barulho do calcanhar. Tem bem uma forte, lenda sobre isso também, cara, que eu lembro. que eu escutava Não, todo dia isso. peraí. Quase todo dia. Quando eu morava Eu não sozinho, escutei, eu acho que eu até me arrepio quando eu lembro. É. O que eu. Sons não é comigo. Ah, som já ouvi demais. Não escuto nada. Agora, o que transita em mim é sentir a presença do negócio. Quando acontecia, até o momento, não. Até recentemente eu vi uma mão negra envolvendo meu corpo assim. Então o meu caso é sentir e ver. Eu vejo e sinto. Eu não sei qual é pior, porque entre você ver uma coisa aterrorizante na sua frente e você sentir isso te tocando, eu não sei o que é pior, honestamente. Agora sim, O juiz. o que eu vi foi o seguinte: eu tava no quintal lavando roupa. De dia ou noite? Noite, claramente noite. Tava no quintal lavando roupa e estendendo. claramente noite. Eu estendia e voltava a lavar. No momento em que eu estendi a última roupa e me virei, um pouco distante da porta, imagine que tem uma porta e você está de frente para ela diagonalmente. Você está na diagonal dessa porta, você não está de frente para ela. No momento em que eu me virei, eu vi, encostado na porta, Uma porta. isso, Porta. na porta, Bosta. encostado na porta, de lado, Oxi, de novo. Oxi, É pra. encostado na porta, Agora sim. de lado, um vulto preto me observando. Ele não estava se mexendo, ele estava completamente paralisado.
Tudo que ele tava fazendo era me encarar. Só tava olhando. Ele ficava me olhando. Assim, vocês podem imaginar como se ele estivesse escondendo uma parte do corpo e outra parte tá Sim. assim, com a mão na Isso, tipo naquele assim, negócio de olhando. madeira, sabe? Tipo É, olhando assim, você. olhando escondido. Como se quisesse esconder. No momento em que eu percebi, claramente meu corpo travou e eu gelei. Quando eu percebi que o negócio estava lá, em questão de segundos eu não pisquei, e isso eu garanto, não pisquei o olho. O negócio simplesmente some, entendeu? Ele some. Não é como se a fumaça descesse e aconteceu alguma coisa, não. Tá lá, saiu. Assim, saiu. Você nem pisca. E foi isso. Eu falei pra minha mãe e ela falou, tanto ela quanto a minha avó, e aparentemente meu irmão, mas eu nunca conversei com ele a respeito disso, também vem. Aí ao que parece é uma coisa de família, pelo menos no meu caso. Então se tiver lógica familiar nisso, Cara, aí tem gente que herda casa, terreno, né, velho? Não é só herda. ainda é poder sobrenatural. Pobre é assim. Herda maldição, velho. Se for o caso, possivelmente alguém da sua família, a Chavasca, também tem isso. E seria bom se procurar saber, tá ligado? Minha mãe, ela dizia que quando ela era. Ô, cara, tira esse negócio daí. Pois é. No dia em que a nossa vizinha ela morreu, ela disse que uma criança, de madrugada, ficou acariciando a cabeça dela e ela ficou paralisada uma vez. Então você deve ter dado a sua Ficou paralisada. Em relação a essas coisas de ouvir, principalmente quando tá dormindo, ouvir passos em casa. Gente e tal. correndo dentro de casa. Sim, deixa eu falar isso logo, que vocês me cortaram da primeira vez que eu tentei falar isso. Vai, Quando eu morava sozinho, teve uma semana, foi só uma semana que isso durou. Tem um corredor do lado da minha casa, assim, que dá acesso à parte da frente e da parte de trás. Conhecemos. E, assim, toda vez que eu chegava em casa do trabalho, que eram as 6 horas, eu já dava comida logo pra cachorra, deixava tudo que tinha que fazer lá e me trancava até o outro dia. Então eu trancava a janela, trancava a porta, tudo, e só ficava dentro do meu quarto, que era ali os trabalhos que eu tinha pra fazer no computador, só papapá, ouvir alguma coisa, assistir um negócio e dormir. Todos os dias dessa semana eu ouvia uns passos muito pesados, como se fosse uma pessoa muito pesada Correndo. tentando correr nesse corredor. E a cachorra não fazia nada. Se fosse uma pessoa, ela teria reagido. Se fosse uma pessoa, ela teria reagido, porque ela já fica alvoroçada lá quando é minha avó que chega lá. Minha avó, ela chega lá, a cachorra sai doida ali naquele corredor. E eu ouvia, eu botava o ouvido na porta, eu ouvia pum, 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 ele tentando correr, alguma coisa tentando correr, tá ligado? Mas assim, parecia ser uma coisa tão pesada que não caberia naquele beco. E se não estivesse tentando correr, mas tentando achar um jeito de entrar? Aí seria muito foda. Ah, agora eu me lembro que uma vez eu fui lá e tu falou algo relacionado a isso, Ele falou cara. pra mim isso aí na época. Foi logo depois que aconteceu, ele falou pra mim. Chavasca tá ficando Porque- nervoso. Porque eu tinha. Já apreciei isso demais em casa. Eu ficava com medo de falar para meus pais, eles diziam que era só imaginação, tá ligado? E eu via demais isso. Alguém tentando correr, alguém correndo no corredor, assim, de madrugada, dava muito medo de isso. A lenda, aliás, a história, vamos falar em lenda, a história que contavam das pessoas mais próximas assim e tal, que ouviam isso aí, eu nunca ouvi, ainda bem, mas as pessoas diziam que ouviam isso principalmente quando ia dormir e tal, fechava as portas e tudo mais. Pessoas, ou como se fosse um tamanco, aqueles calçados, né? Batendo assim no chão, ou então como se fosse descalço, mas correndo. Pra mim é descalço, assim, correndo. Aí, beleza, só tá aí porque o pessoal não tinha coragem de abrir a porta e ver. Mas tem uma. Aí sim, agora tem a lenda que é. A nomenclatura da entidade varia, mas aqui fica conhecido como a peste. Tá. Que seria. Eu gostei muito dessa tua mesa, velho. Ela tem um negócio pra apoiar o pé aqui embaixo, gostei. Seria. É o seguinte: É mesmo. uma pessoa que fala muito palavrão, no caso, como estivesse chamando muitas palavras negativas e tudo mais, até que, segundo a lenda, a entidade vinha até a casa dessa pessoa e se alojava em cima da casa. É basicamente isso. Assim, desse jeito? Como tô tentando fazer Igual aqui esse na tua gato. casa? Aí, quanto mais a Esse cara pessoa, apareceu, né? quanto mais a Direito pessoa, de resposta. quanto mais a pessoa falava, mais ela se aproximando e tal, e começava a
burlar não, vai. Prejudicar as coisas dentro da casa. Tipo, quebrar prato, sei lá, fazer a comida queimar, essas coisas. Começa as coisas a dar errado dentro da casa. Até chegar ao ponto de isso ficar insuportável. Já a entidade começar a atacar essa pessoa de fato. Então, para resolver essa questão, a pessoa teria que sair dessa casa. Deixar tudo para trás e sair dessa casa. Era o que dizia. Porque praticamente a casa virou dela. Você deu o direito da casa pra ela. Aí, tipo, diziam lá algumas pessoas que... Nomes, né? Que algumas pessoas que falavam palavrão dentro de casa e acontecia isso aí e tudo mais. E diziam que as características dessa entidade seria tipo uma velha que carregava um saco cheio de... como se fosse pedaços de carne podre. Era essa a característica, isso. E se você visse de longe, era como se fosse uma bela mulher, mas conforme me aproximava, aí você via que era uma entidade... Igual a cachaça. Isso, muito feia e fedorenta, tipo assim. Entendi. Seria uma ilusão que você teria naquele Mas tu momento. já observou isso aí, Thiago? O quê? Esse negócio dos passos aí dentro de casa. Ouvi não, cara. Nunca ouvi, eu já vi. Cara, O caso mais real que eu tive, e isso inegavelmente pra mim aconteceu, não foi um sonho, tenho certeza mais que absoluta, que é impossível. Você vê o nível do negócio. Foi o seguinte, estava na casa da minha avó e eu tinha o hábito de dormir de frente para a porta, com o rosto de frente para a porta, deixando a porta sempre entreaberta. Por quê? Como eu tomava muita água, muito refrigerante, eu urinava bastante. Então deixar a porta entreaberta era uma forma de não acordar meu avô, para não levar uma estabicada, dar meu mijão e voltar para dormir. Nesse dia especificamente, eu acordei por conta de um sonho. Nesse sonho, eu estava de visão de cima para baixo de um canavial. De rola. De um canavial de cana, de açúcar. Canavial de cana. E eu vi uma mulher se aproximando com um bebê. Ela colocava o bebê lá, em um canto que era um pouquinho mais desmatado, deixava o bebê lá e ia se afastando. Conforme essa mulher ia se afastando, a minha perspectiva, que era de cima para baixo, uma visão bidimensional, ela ia saindo, se afastando, então eu tenho uma visão mais ampla. Com essa visão ampla eu conseguia ver que tinha alguns trabalhadores de um canto lá, tinha algumas máquinas do outro lado, eu conseguia ver tudo claramente. Mas o meu foco não saía da menina, ela ficava no centro, é como se a minha tela naquele momento subisse com foco nela, apesar de eu ver tudo ao redor. Com isso eu acordei e olhei para frente. Quando eu olhei para frente, eu vi nitidamente uma menina de vestido azulado, na verdade com todo o corpo azulado. O corpo dela era completamente azulado. É como se você pegasse uma luz azul e colocasse em cima de uma pessoa, aquele tom azulado característico. Ela estava com os vestidos molhados, com o cabelo molhado, completamente, não pingava, mas estava claramente molhado. E o que mais me deixou perturbado era que ela era física, ou seja, a luz não passava por ela, ou seja, era claramente... Você viu isso aí? Isso, a luz estava aqui e causava uma certa sombra. Tá falando da luz da casa, Eu achei que a luz da casa física. A luz não passava, então era algo, pelo menos naquela minha percepção física, dava para ver, material, entendeu? A minha perspectiva foi de baixo para cima, então eu comecei pelos pés, subindo, estava descalça, foi subindo, percebi o vestido molhado, foi subindo, cabelos pretos também molhados, foi subindo. Até aqui deu para perceber que a aparência física dela era de uma adolescente, talvez dos 12 para os 15 anos, no início da puberdade, subindo. Quando eu olhei para o rosto dela, foi aí que eu fiquei perturbado. Foi aí que o negócio apertou. Por quê? A face dela era completamente de uma menina normal, mas o problema era nos olhos. Os olhos eram um problema, porque não tinham olhos, cara. Era como se alguém tivesse arrancado o globo ocular dela e tivesse vazio, era escuro, era negro. A percepção que eu tinha naquele momento era como se ao redor do olho dela, conforme você se aproximando do centro, fosse ficando cada vez mais escuro. Cada vez mais escuro. Até chegar no ponto que você se perdia. Apesar disso, a expressão do rosto que essa pessoa tinha, eu falei pessoa, que esse vulto tinha, era de tristeza. Eu olhava para ela e não sentia medo, eu sentia tristeza. Era angustiante olhar para ela. Quando você está triste, angustiado de tristeza, mas você não quer expressar, você fica segurando, aquele aperto no peito foi isso que eu senti.
como só morava eu e os meus avós, minha avó e meu avô, eu sabia que não tinha mais ninguém em casa. O problema é que eu era uma criança, então eu não ia sair gritando, não ia sair xingando ninguém, não fui educado para isso. Então eu disse, olha, essa daqui não é a sua casa, então saia, eu disse. Quando eu disse isso, novamente esse vulto, sem piscar os olhos, eu não pisquei os olhos porque eu estava apavorado que uma pessoa estava na minha frente, eu não Não dá pra conhecia, piscar, não dá. não pisquei. E novamente, no instalar de dedos, é só o que eu consigo dizer para vocês se aproximarem do que aconteceu, sumiu. Assim, na minha frente, desapareceu, sem deixar vestígios. Eu até perguntei para minha avó no dia seguinte se ela tinha visto ou se tinha deixado alguém entrar durante a noite. Ela falou que não. Ela perguntou por quê, eu não disse nada, porque como minha avó é muito religiosa, daria muito problema, entendeu? Ela ia ficar... Ia pra igreja, eu detestava e essas coisas. Aí vai ter algum imbecil aí que vai dizer, ah, falta de Deus, você não ia pra igreja, era por isso. Quero que você se lasque. Aí foi isso daí, essa experiência mais palpável e real que eu tive. Assim, palpável e real mesmo. Tem algumas histórias da minha família de fato que são um pouco mais sinistras do que. Eu acho que sim, do que essas que a gente contou aqui e tal. Mas a gente pode deixar. Aliás, eu acho que vocês também têm. Até porque o pessoal de fazendas sempre tem algumas histórias assim mais cabulosas. Me chamou do Si. Por exemplo, com lobisomem. Clássico. Mas o relato que eu tenho. Aliás, Carlinho falou que o pai da mãe dele era caçador de lobisomem. o relato que eu tenho não. O relato que me contaram da minha família não é um lobisomem como de filme, que é tipo um lobo grandão ali, com pelo, tá? Não é desse jeito. É como se fosse, é algo mais bizarro. É como se fosse um ser deformado, com uma cabeça semelhante a porco. É algo muito mais bizarro. E a história por trás também. Não é... Por exemplo, o que me falavam é tipo o cara que batia na mãe, aí saía correndo pela noite, enfim. O que me contavam era que numa família com 6 meninas, o 7º filho seria lobisomem. Depois de aniversário do 14º ano, numa terça-feira ou sexta-feira. Tem essa ordem aí. Não sei, Eu não sei como o brasileiro tem essa cabeça para inventar lenda, mas tem que seguir isso daí. Tem que seguir isso. Não, a história que eu conheço não tem nada a ver com isso. Mas é uma questão de ritual em si. Então é um pouco mais bizarro. Mas a gente pode deixar para outro episódio, né? Acho bom, vocês já estão satisfeitos por hoje. A gente também já falou bastante. E aí, RJ, você começou. Tenho o prazer de finalizar, RJ. Finalize! Tchau!